O Partido Nazista, ou o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, foi um partido de extrema-direita que surgiu na Europa no início da década de 1920. O Partido Nazista ele surgiu com ideias extremamente nacionalistas e extremistas, tais como o antissemitismo, que era uma ideia muito difundida na Alemanha no final do século XIX. Mas, porém, o nazismo em si ele só foi ascender ao final da Primeira Guerra, que foi uma guerra que trouxe muitos prejuízos para a Alemanha, tais como enormes dívidas e até tirar 30 mil homens do exército alemão. Foi uma guerra totalmente prejudicial para a Alemanha em si e deixou várias sequelas, tanto no povo como materialmente, como eu acabei de dizer. Porque o povo ficou totalmente humilhado, os alemães se sentiram totalmente humilhados após a Primeira Guerra. E com isso, o discurso nacionalista ele começou a crescer bastante, com a ideia de elevar a nação, dar a volta por cima, essas coisas. E grande parcela da sociedade alemã começou a adotar essa ideia de união, nacionalismo. E o nazismo ele adotava vários princípios, tais como o antiliberalismo, o antissemitismo, que é o ódio a judeus, militarismo, exaltação a guerras e antibolchevismo também. Assumiram o poder em 1933, quando Hitler foi nomeado como primeiro-ministro da Alemanha. Após Hitler ser nomeado como primeiro-ministro, houve um grande crescimento econômico na Alemanha e uma forte ditadura totalitária, assim ocorrendo que Hitler perseguiria os seus opositores. Após isso, a Alemanha ela continuou melhorando sua indústria bélica, seu exército e expandindo-se territorialmente. E com isso deu início à Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, com a invasão dos alemães na Polônia em 1º de setembro de 1939. Hitler possuía um grande poder militar e com isso houve um rápido expansionismo territorial na Europa, devido ao fato de que ele invadia os países de uma forma muito rápida com aviões e tanques de guerra. E essa tática foi conhecida como Blitzkrieg. A Segunda Guerra Mundial estendeu-se de 1939 até 1945, resultando na morte de 60 milhões a 70 milhões de pessoas. A guerra iniciou-se na Europa, mas espalhou-se pela África, Ásia e Oceania e contou com o envolvimento de nações de todos os continentes, inclusive o Brasil. A Segunda Guerra Mundial teve como grande causa o expansionismo e o militarismo da Alemanha nazista. Essa postura da Alemanha refletia diretamente a ideologia dos nazistas, que havia alcançado o poder da Alemanha em 1933. A ação dos nazistas resultava, em grande parte, da insatisfação de uma parte radicalizada da sociedade alemã, com o desfecho da Primeira Guerra Mundial. Ao final da Primeira Guerra Mundial, consolidou-se fortemente na sociedade alemã uma ideia de que a derrota na guerra havia sido injusta. Somando a isso, havia também a grande humilhação que a Alemanha sofreu contra o Tratado de Versalhes, acordo que pôs fim à Primeira Guerra e que proibia a Alemanha de ter navios e aviões de guerra. Limitou-se a um número de 100 mil soldados da infantaria. Obrigou a nação alemã a pagar uma indenização altíssima e a entregar as suas colônias para aqueles que a derrotaram. Em 1º de setembro, Hitler ordenou a invasão da Polônia, utilizando como justificativa o suposto ataque polonês na fronteira com a Alemanha. O ataque foi forjado pelos nazistas, obviamente. 2 dias depois, britânicos e franceses responderam à agressão alemã contra a Polônia com a declaração de guerra. Essa foi o início da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial contou com o envolvimento de dezenas de países. Os participantes da Segunda Guerra Mundial podem ser agrupados em 2 grupos. Os aliados, Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos, eram os membros principais. O eixo
Alemanha, Itália e Japão eram os membros principais. Entre 1939 e 1941, os alemães conquistaram a Polônia, a Dinamarca, a Noruega, a Holanda, Bélgica, França, Iugoslávia e Grécia. Nesse período, as conquistas aconteciam em uma velocidade assombrosa, com as forças alemãs passando a dominar grande parte do continente europeu. Em 1941, a Alemanha parecia invencível e os alemães organizaram o seu plano mais ousado em toda a guerra, a Operação Barbarossa. Essa operação consistia em coordenar a invasão do grande adversário dos alemães na Europa, o bolchevismo soviético. Até esse momento, ambas as nações estavam em paz, pois em 1939 haviam assinado um pacto de não agressão, em que concordavam em não lutar entre si durante um período de 10 anos. A invasão da União Soviética aconteceu em 22 de julho de 1941, e o plano dos alemães era conquistar o país em 8 semanas. O fracasso dos alemães nesse sentido destruiu toda e qualquer possibilidade de fazer em longo prazo, pois a Alemanha não tinha recursos e nem dinheiro para uma guerra de longa duração contra os soviéticos. Na virada de 1944 para 1945, a situação da Alemanha era desesperadora. Nos primeiros meses de 1945, os alemães acumularam grande parte de suas perdas em toda a Segunda Guerra Mundial. Na virada do ano, foi travada a última ofensiva dos alemães na Batalha das Ardenas, que tinha como objetivo recuperar territórios na França e Bélgica. A campanha foi um fracasso e serviu para enfraquecer as tropas alemãs que ainda resistiam no fronte oriental. Após a rendição dos nazistas, os aliados exigiram na Declaração de Potsdam, em julho de 1945, a rendição incondicional dos japoneses. Caso contrário, eles enfrentariam a sua própria destruição. Os japoneses não aceitaram se render e, em represália a isso, os americanos organizaram os ataques a Hiroshima e Nagasaki com bombas atômicas.